tem uma zona no nosso planeta que a gente quase não explorou. Mais de 80% do fundo do oceano ainda é um mistério total. E o que foi encontrado até agora vai te fazer pensar duas vezes antes de entrar no mar. Isso aqui não é ficção científica. São coisas reais que existem agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, lá embaixo numa escuridão completa, onde a pressão esmagaria um submarino como se fosse uma lata de refrigerante vazia. Alguns desses descobrimentos são fascinantes. Outros são perturbadores de um jeito que é difícil de explicar. E pelo menos um deles vai mudar completamente a forma como você pensa sobre vida no nosso planeta. Essas são as 10 coisas mais assustadoras já encontradas no fundo dos oceanos. Começa com algo que parece impossível, um lago dentro do oceano. Isso existe. Se chama Lago de Salmoura, e quando um mergulhador ou submarino passa por cima dele, dá para ver claramente a borda, quase como se fosse uma piscina dentro do mar. A água dentro desse lago é tão densa, com tanta sal e outros compostos, que ela fica separada do restante do oceano. Ela não se mistura. O problema é que essa água é praticamente letal para a maioria dos seres vivos. Ela tem pouco ou nenhum oxigênio. Qualquer peixe ou caranguejo que cai dentro morre em questão de minutos. Você consegue ver os corpos acumulados na beira desses lagos enquanto os filma. E mesmo assim, algumas criaturas vivem lá dentro. Micro-organismos que sobrevivem numa água que mataria tudo mais. Cientistas ficaram chocados quando descobriram isso, porque esses ambientes são tão extremos que nos fazem repensar onde a vida pode existir, inclusive em outros planetas. Número 9. A Zona do Silêncio Absoluto. Existe uma profundidade específica no oceano chamada de zona afótica. É onde a luz do Sol para completamente. Zero luz. Nenhuma. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que além da escuridão, lá embaixo também existe um silêncio diferente. Não o tipo de silêncio que você sente quando desliga a TV. É um silêncio físico, uma pressão tão absurda que o som se comporta de formas estranhas. E mesmo nesse ambiente, que parece absolutamente hostil a qualquer tipo de existência, existe vida. Muita vida. Criaturas que nunca precisaram de luz. Criaturas que desenvolveram outros sentidos, outros jeitos de se comunicar, outros jeitos de sobreviver que a gente ainda está tentando entender. O que assusta não é a escuridão em si. É perceber que a vida não precisa das condições que sempre achamos ser necessárias para existir. 8. O polvo Dumbo. Ok, esse aqui parece fofo à primeira vista. O polvo Dumbo tem duas nadadeiras na cabeça que parecem orelhas de elefante, daí o nome. Mas pensa bem. Esse animal vive a mais de 4.000 metros de profundidade. A pressão lá embaixo é equivalente a ter mais de 400 atmosferas esmagando seu corpo ao mesmo tempo. Para ter uma ideia, um avião de passageiros voa em cerca de uma atmosfera de pressão interna. Imagine 400 vezes isso. E o polvo Dumbo simplesmente vive lá. Tranquilo. Batendo as orelhinhas. A parte assustadora não é o polvo em si. É a ideia de que existem criaturas completamente adaptadas a condições que destruiriam qualquer coisa que a gente construiu com tecnologia moderna. E a maioria delas ainda não foi descoberta. Número 7. Os fumadores negros. Em 1977, cientistas fizeram uma descoberta que literalmente mudou a biologia. No fundo do Oceano Pacífico, eles encontraram fendas na crosta terrestre expelindo água a temperaturas de mais de 400 graus Celsius. Chamaram de fumadores negros, por causa da fumaça escura que sai deles. A água tão quente assim não faz sentido ficar líquida, faz? Mas a pressão lá embaixo é tão extrema que impede a água de virar vapor. Então ela sai fervendo num estado que não é nem bem líquido, nem bem gás. O que deixou os cientistas sem palavras foi o que estava ao redor dessas fendas. Uma explosão de vida. Vermes tubulares de 2 metros de comprimento. Caranguejos albinos. Camarões sem olhos. Bactérias que sobrevivem usando calor e químicos em vez de luz solar. Antes desse descobrimento, a ciência ensinava que toda a vida na Terra dependia do Sol. Direta ou indiretamente. Esse era o princípio básico da biologia.
Os fumadores negros provaram que estava errado. Existe vida que nunca precisou do sol. Nunca. E ela existe em abundância. Número 6. O tubarão do fundo. O tubarão-doente existe há mais de 125 milhões de anos. Para ter contexto, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Esse tubarão sobreviveu a isso tudo. Ele vive em profundidades de até 1.300 metros e raramente é visto vivo. Quando aparece, é um choque. O rosto dele tem uma protuberância longa e achatada cheia de sensores elétricos que detectam a presença de presas. A boca dele pode se projetar para fora, tipo uma armadilha que dispara de repente, para pegar a presa antes que ela perceba o que aconteceu. É um animal que não mudou quase nada em 125 milhões de anos. Significa que o que você está vendo é praticamente o mesmo ser que nadava enquanto os dinossauros ainda caminhavam pela Terra. Isso não é um fóssil. Está vivo agora mesmo. Número 5. A Zona Dal. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano, cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície. A Zona Dal é o nome dado para esse tipo de ambiente extremo. Jogar um objeto de ferro no ponto mais profundo da Fossa das Marianas levaria mais de 1 hora para chegar ao fundo. É longe assim. A pressão lá embaixo é de mais de 1000 vezes a pressão atmosférica na superfície. Um submarino convencional seria esmagado instantaneamente. E ainda assim, quando pesquisadores conseguiram descer até lá com equipamentos especializados, o que encontraram foi perturbador, plástico. Sacolas de plástico. Embalagens. Restos humanos no ponto mais profundo e mais inacessível do planeta. Mas além do lixo, que por si só já é uma história assustadora, eles também encontraram criaturas. Anfípodos, um tipo de crustáceo, infestando o fundo como se fosse um ambiente totalmente comum para eles. Num lugar que mataria qualquer mergulhador humano em milissegundos, existe uma fauna ativa e abundante. Número 4. O monstro isópodo. O isópodo gigante parece um bicho de conta do tamanho de um abacaxi. Pode chegar a mais de 40 centímetros de comprimento e pesa mais de 1 quilo. Existe um fato sobre eles que é especialmente perturbador: eles conseguem ficar sem comer por anos. Não dias. Anos. Um isópodo gigante mantido em cativeiro num aquário no Japão ficou mais de 5 anos sem comer. E sobreviveu. Simplesmente ficou lá, esperando. No fundo do oceano, quando uma baleia morre e afunda, o que os cientistas chamam de queda de baleia, os isópodos gigantes aparecem em multidão e devoram tudo. Literalmente tudo. Carne, órgãos, tudo. Em questão de dias, um animal de 80 toneladas pode se transformar só em ossos. É um dos sistemas de reciclagem mais eficientes da natureza. Mas visto de perto, é algo que fica gravado na memória. Número 3. Os campos de nódulos. No fundo do oceano, especialmente no Pacífico, existem campos imensos cobertos de nódulos de manganês. São pedras arredondadas, escuras, espalhadas pelo chão como batatas num campo. O que é estranho nelas, elas crescem lentamente. Cerca de 1 centímetro a cada 10 milhões de anos. Isso significa que algumas dessas pedras que existem no fundo do oceano hoje começaram a se formar antes dos dinossauros existirem. Agora existe uma corrida global para minerar esses nódulos, porque eles contêm minerais raros usados em baterias e eletrônicos. O problema é que os cientistas ainda não sabem completamente quais criaturas vivem nesses campos, e a extração destruiria um ecossistema que levou dezenas de milhões de anos para se formar. Estamos prestes a destruir algo que mal entendemos. Número 2. O polvo vampiro. O nome científico dele é Vampiroteutis infernalis. Tradução literal: polvos do inferno vampiro. Esse animal não é bem um polvo e não é bem uma lula. É algo entre os dois, o único sobrevivente de uma ordem de cefalópodes que existia há muito mais tempo. Uma espécie tão antiga e tão única que os cientistas tiveram que criar uma classificação própria só para ele. Ele vive na zona de mínimo oxigênio do oceano, um lugar onde tem oxigênio suficiente para ele sobreviver, mas pouco o suficiente para afastar os predadores. O corpo dele é preto,
com olhos vermelhos sangue proporcionalmente gigantes, os maiores olhos em relação ao corpo de qualquer animal do planeta. Ele consegue se virar ao contrário, expondo espinhos. E quando ameaçado, ao invés de expelir tinta como polvos normais, ele libera uma nuvem de muco luminescente azul que confunde o predador. Tudo nesse animal é otimizado para sobreviver num ambiente que nenhum outro ser escolheria. Número 1. O cemitério de baleias. Quando uma baleia morre, o corpo geralmente afunda até o fundo do oceano. E lá embaixo, acontece algo que os cientistas chamam de whale fall, queda de baleia. Primeiro, os peixes e tubarões consomem a carne. Isso pode durar meses. Depois, os isópodos e outros carniceiros chegam e consomem o restante. Mais alguns meses. Aí os ossos ficam. E nos ossos, dentro deles, existe algo chamado de bactéria come-osso, organismos que se alimentam da gordura dentro dos ossos da baleia durante décadas. Literalmente décadas. Um único esqueleto de baleia pode sustentar um ecossistema inteiro por 50 a 100 anos. Criaturas que vivem, se reproduzem e morrem em cima de um único cadáver de baleia no fundo do oceano, sem nunca precisar de nada mais. O fundo do oceano é coberto por esses cemitérios. Cada um é uma ilha de vida numa vastidão escura. O que é mais perturbador? A ideia de que a maioria desses ecossistemas nunca vai ser descoberta. A maior parte desse mundo paralelo que existe debaixo da superfície do mar vai continuar existindo, crescendo, evoluindo, completamente desconhecido por nós. Mais de 80% do fundo dos oceanos nunca foi mapeado. O que mais está lá embaixo é uma pergunta que a humanidade ainda não tem resposta. Se esse vídeo abriu sua cabeça, se inscreve no canal, tem muito mais para vir.